Bom, pessoal, boa noite. A gente vai encerrar a parte de pilhas na aula de hoje e já vamos entrar em eletrólise. Eu vou pegar metade da aula, talvez metade, um pouco menos da metade, e começo. Eu termino o que falta a falar de pilhas e o restante da aula a gente entra na parte de eletrólises. Na semana passada, só para a gente se situar, a gente desenhou uma pilha, mostrou como ela funciona. Aqui, ó, tá? A pilha de zinco cobre. Falamos dos potenciais de oxidação e redução, de como utilizar esses potenciais de oxidação e de redução. Vimos que esses potenciais eles servem para avaliar se o processo é espontâneo ou não espontâneo, e basicamente falamos que as pilhas são processos espontâneos, tá bom? O que a gente vai fazer hoje, nesse final de assunto, é mostrar alguns exemplos de pilhas comerciais e vamos falar de metal de sacrifício. Vamos falar um pouquinho sobre metal de sacrifício, que é uma coisa que às vezes aparece também em alguns vestibulares, tá bom? Então vamos. Qual é o objetivo dessa primeira parte, gente? Não é que a gente decore essas pilhas, de forma nenhuma. Né? Eu mesmo não sei. Tipo, se tiver que fazer de cabeça como é cada pilha, eu não sei, não tenho essa memorização. O que geralmente acontece é que os exercícios apresentam as pilhas para a gente e pedem para a gente identificar quem é o cátodo, quem é o ânodo. Porque o que acontece? Existe uma diferença entre a pilha de laboratório e a pilha comercial, evidentemente. A pilha de laboratório é esse monstrengo aqui, ó. Dois recipientes com dois eletrodos, eletrodo que vai corroendo, elétron que vai fluindo, ponte salina, tá? Só que para transformar isso numa pilha de miniatura, você tem uma mudança de um monte de coisas. Então, o nosso objetivo é que a gente olhe para alguns exemplos de pilhas e identifique o que está acontecendo nelas. Tudo bem? Beleza? São acho que três pilhas. Se não me engano, são três pilhas, tá? Então vamos começar. Tá aqui. Essa aqui é a primeira, é a pilha mais famosa do ponto de vista comercial que existe, chamada pilha de Leclanché. Pilha de Leclanché, tá? A pilha de Leclanché, ou qualquer pilha, na verdade, ela é constituída de um polo positivo e um polo negativo, tá? Então, normalmente, quando você recebe um exercício de pilha comercial, o que a gente vai analisar? Ele vai te apresentar as semi-reações de cada um dos polos. Então, aqui, ó, eu tenho a reação do polo negativo, que é o ânodo, e a reação do polo positivo, que é o cátodo. Tá? Observa uma coisa interessante, ó. Na reação do polo positivo, a gente tem uma substância aqui, ó, MnO2, reagindo com água, mais dois elétrons, formando isso aqui, ó. Tá? Observa nessa reação que tem alguém reduzindo. Tem alguém reduzindo. Tá vendo os dois elétronzinhos aqui, ó? Os elétrons escritos do lado esquerdo indicam que tem uma substância reduzindo aqui, tá? Quem está reduzindo aqui, gente, é o dióxido de manganês. Mais especificamente, o manganês. Por quê? Como que eu sei isso? Se você pegar o MnO2 e calcular o número de oxidação do manganês, você vai ver que o número de oxidação dele é mais 4. Está ligado com dois oxigênios, tá?
Então ele é mais 4. Se eu pegar essa substância aqui, ó, MnO, OH, MnOOH, o que eu tenho? O hidrogênio é mais 1, dois oxigênios são menos 2, então aqui eu tenho menos 4. Para zerar, o manganês tem que ser mais 3. Então o manganês ele vai de mais 4 para mais 3. Tudo bem? Ele reduziu. Tá? Isso seria o cátodo. No ânodo, a gente tem uma outra reação. Zinco reagindo com NH4Cl, que é um sal, mais 2OH-, formando esse monstrengo aqui, ó. Formando esse monstrengo, mais água, mais 2 elétrons. Essa reação é de oxidação. Os elétrons estão escritos do lado oposto. Os elétrons estão escritos do lado oposto. Tá bom? Quem está oxidando é o zinco. Quem está oxidando é o zinco. O zinco aqui, ó, ele está com NOx 0. Percebam que ele está com NOx 0. E aqui ele está na forma de um sal, tá vendo? De um sal. Então o zinco, ele está saindo de Zn para Zn, NH3, Cl2. Aqui ele tem NOx 0. Aqui ele tem NOx mais 2. Então ele oxidou. Ele oxidou. Tá? Beleza? O que o exercício pode te perguntar? Quem é o cátodo, quem é o ânodo? Vamos dar uma olhada no desenho aqui, ó. Deixa eu deszoomar, ficou muito estranho. Ó. A pilha, ela tem uma parte de cima aqui, ó, chamada de cátodo. Ela tem aqui uma armadura de aço, tá? Aqui eu tenho a substância que vai reduzir, ó. Aqui eu tenho a substância que vai reduzir. Tá vendo que tem o MnO2 aqui, ó? Tá? E aqui eu tenho uma folha de zinco. Peraí. Aqui, ó. Tá vendo essa folha de zinco aqui, ó? Essa fininha? Essa folha de zinco é o ânodo da pilha. Essa folha de zinco é o ânodo. Tá? Beleza? Percebe que aqui, aqui tem um bastão de grafite. Tem um bastão de grafite. O que vai acontecer quando essa pilha começar a funcionar? O zinco vai oxidar. Conforme o zinco oxida, o cara que está desse lado aqui, ó, vai reduzir. Não dá nem para a gente ter noção do que acontece aqui dentro. Não dá nem para a gente ter noção do que acontece aqui dentro. Tem um monte de coisas aqui, ó. Lacre de cera, camada isolante de areia, envoltório externo. Tá? Todas essas coisas que eventualmente o exercício te dê, eles são distratores. Manja aquele negócio de distrator de questão? Você tem que se concentrar nas semi-reações. Tá? O zinco vai oxidar, ele é o ânodo, e o manganês vai reduzir. Se o cara quiser que você escreva a equação global, se o cara quiser que eu escreva a equação global dessa pilha, como é que eu faço? Você vai somar as duas equações. Para isso, você vai primeiro cancelar os elétrons, ó, elétron de um lado, elétron do outro,
Cancela. O que mais que dá para cancelar? Na equação do cátodo, eu tenho duas águas do lado do reagente. Tá vendo? Duas águas do lado do reagente. Na equação do ânodo, eu tenho duas águas do lado do produto. Cancela. Na equação do cátodo, eu tenho dois OHs do lado do produto. Tá vendo? Dois OHs do lado do produto. Na equação do ânodo, eu tenho dois OHs do lado do reagente. Cancela. E aí eu tenho a seguinte equação global. 2MnO2 mais zinco mais 2NH4Cl aquoso, produzindo 2MnOOH mais Zn NH3 2Cl2. Tá aí. Isso é a pilha de Leclanché. Tá? Ele pode, por exemplo, numa questão de múltipla escolha, ele pode falar, olha, das equações abaixo, assinale aquela que apresente a equação global. Tá? Ou ele te pergunta quem é o cátodo, ou ele te pergunta quem é o ânodo. Se ele te perguntar o fluxo de elétrons, os elétrons saem da onde e vão para onde? Os elétrons saem do zinco e vão para o MnO2. Tá? Beleza? Esse é um exemplo de pilha comercial. Tá? Pode tirar print. Próximo. Pilha alcalina. Pilha alcalina. A pilha alcalina é muito parecida com a de Leclanché, mas muito parecida. Observa que na pilha alcalina eu tenho no polo negativo zinco, no polo positivo MnO2. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Pronto. E aí, beleza? Ela é muito parecida. Ó, no polo negativo, o zinco reage com OH-, se transformando em ZnOH2. Ele também oxida, tá vendo? De zero vai para mais 2, perdendo 2 elétrons, ó. Perdendo 2 elétrons. Polo positivo, o dióxido de manganês reage com água, mais 2 elétrons, formando aquele composto esquisito, mais 2 OH-. É muito, muito parecida, tá? Beleza? Equação global dessa pilha, como seria? Equação global dessa pilha. Ó. O que dá para a gente cancelar aqui? Ó? Na equação do cátodo, ó, eu tenho 2 elétrons do lado esquerdo
Na equação do ânodo, 2 elétrons do lado esquerdo. Do lado direito, perdão. Na equação do cátodo, eu produzo 2 OH- do lado direito. Na equação do ânodo, eu consumo 2 OH-. Então, a equação global de uma pilha alcalina é 2 MnO2 mais 2 águas mais zinco produzindo 2 MnOOH mais ZnOH2. Só. Tá aí. Você cancela tudo que tem no lado. Nesses casos, a gente não está precisando balancear os elétrons, porque eles já vêm balanceados, né? Toma cuidado, porque às vezes a gente precisa balancear os elétrons. Você multiplica para acertar os elétrons. Tá? Beleza? Pode tirar print dessa também. Beleza. Posso mudar? Ok. Bateria de carro. Aqui já tem a global. Bateria de carro. A bateria de carro, ela é formada por chumbo e o meio é ácido. Olha só o que acontece. Polo positivo, cátodo. PbO2 mais 4H+, mais 2SO4-, mais 2 elétrons, virando PbSO4 mais 2 águas. Aqui, gente, quem está reduzindo é o chumbo. É o chumbo. Ó, no polo positivo, eu tenho o chumbo, NOx mais 4, se transformando em PbSO4, NOx mais 2. E observa que para fazer isso, ele está recebendo 2 elétrons, ó. Recebendo 2 elétrons. E no polo negativo, que é o ânodo, que é quem oxida, vamos ver o que acontece no ânodo. Ó, no ânodo, chumbo 0 reage com SO4 para formar PbSO4, mais 2 elétrons, ó, e oxida. Então, nesse caso, o chumbo está indo de 0 para sulfato de chumbo, mais 2. Vendo ali? E aí eu tenho 2 elétronzinhos. Tomando as equações, eu tenho a global. Na global eu tenho isso aqui, ó. Opa, perdão. Ó. Eu vou cancelar os 2 elétrons do lado esquerdo com os 2 elétrons do lado direito. E acho que só. 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 Observa uma coisa curiosa nessa bateria, ó. Tá vendo que na primeira equação eu tenho 4H+, mais um SO4 do lado esquerdo.
E na equação de baixo, eu tenho um SO4 do lado esquerdo também. Então, eu tenho, na verdade, 4H mais 2SO4 do lado esquerdo. O que ele escreveu? Dois ácidos sulfúricos. Aqui, ó. Dois ácidos sulfúricos. Tá? Então, ó, o chumbo 2 mais ácido sulfúrico mais o chumbo 0, formando isso aqui. Ó, tá? Do lado direito tem o PbSO4 duas vezes, ó. Tá vendo que na primeira reação eu produzo um PbSO4 e na segunda reação eu também produzo um PbSO4. Dois. Mais duas águas. Olha lá. Tá bom? Tá? É só ir somando as equações, gente. Então, se aparecer alguma pilha desses maluca, não se assustem. Calma, identifica quem é o ânodo, identifica quem é o cátodo, vê se os elétrons estão juntos e soma tudo. Se os elétrons estão igualados, perdão, e soma tudo. Tá bom? Pode tirar print. Beleza. Mais uma aqui. Bateria níquel-cádmio. Só mais essa. Opa, perdão. Ó. Polo positivo. Tem essa substância maluca aqui, ó. Mais água, mais dois elétrons, formando hidróxido de níquel 2, mais água, mais 2OH-. Quem que está reduzindo aqui? Quem que está reduzindo o polo positivo? É o níquel. O níquel ele está vindo disso aqui, ó, para isso aqui. Aqui ele tem, veja se você concorda comigo. O NOx do níquel aqui é mais 3. O NOx do níquel é mais 3. E aqui o NOx do níquel é mais 2. Então ele reduziu. Cada níquel recebeu um elétron, tá vendo? O delta NOx dele. Só que são dois níqueis, tá vendo? Ó? São dois níqueis que estão reduzindo. Então, dois elétrons aqui, ó. Tá? E no polo negativo, no ânodo, o cádmio está se transformando em hidróxido de cádmio. Ele está indo de 0 para mais 2. Ele está oxidando dois elétrons. Tá? Global, 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 global. Vamos lá. Global. Ó, dois elétrons do lado esquerdo, dois elétrons do lado direito. Tchau. 2OH- do lado direito, com 2OH- do lado esquerdo. Tchau. Sobrou acho que só isso. Então fica 2NiOOH mais 4 águas mais cádmio do ânodo, virando 2NiOH2
mais duas águas. Ah, não, tem um pontinho H2O aqui. Tem um pontinho H2O aqui. Vocês sabem o que significa esse pontinho H2O, gente? Assim, aqui, ó. Tá vendo esse pontinho H2O? Vocês manjam o que significa isso? Significa que o sal está hidratado, tá? Ele está com partículas de água presas ali. Mais CdOH2 aqui. Tá bom? Então, uma pergunta aqui. Dan, mas no exercício, se ele não falar nada, eu não preciso balancear? Então, na verdade, quando que você vai saber se você precisa balancear? A indicação é o número de elétrons. Não sei se você percebeu, em todos os casos, aqui, ó, o número de elétrons já estava igualado. Já estava tudo igualado. Entendeu? Quando que você vai perceber isso? Se o número de elétrons estiver diferente, você vai ter que igualar os elétrons. Aí ou você multiplica uma por dois e a outra deixa, vai depender dos elétrons, tá? Beleza? Em geral, né, se ele pedir para você montar global, provavelmente não vai estar balanceado. Ele vai querer que você faça essa multiplicação. Por exemplo, nessa equação aqui de cima, ó, você só teria um elétron aqui. Tá vendo o delta Nox aqui, ó? Você só teria um elétron. Então você teria que multiplicá-la por 2. É que aqui ela já veio multiplicada. Tipo, eu tirei do livro essa equação, então ela já veio multiplicada. Tá? Beleza? Certo? Maravilha. Tá aí, gente. Alguns exemplos de pilhas comerciais. Alguns exemplos de pilhas comerciais. Podem tirar print, por favor. Great. Great, great, great. Tá. Agora, peraí, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Agora, para a gente encerrar a questão das pilhas, deixa eu pegar um negócio aqui para mostrar para vocês. Aqui. Aí, calma aí. Só ver se é isso mesmo. É isso. Quando cai questões, o que a pilha tem de especial? A pilha é um processo espontâneo, certo? Então ela acontece, digamos assim, naturalmente. E ao acontecer, ela gera energia. Só que existem outras situações em que o exercício pode te cobrar exemplos de processos espontâneos que tecnicamente não são pilhas. E aí a gente fala de corrosão de metal. Processo de corrosão de metal. A corrosão de metais, gente, ela é um processo espontâneo. Metais como o ferro, como o zinco, são metais que têm uma capacidade, até o cobre, o próprio cobre acaba oxidando também.
são metais que têm uma certa tendência a serem corroídos, a serem oxidados. Principalmente porque são metais que a gente usa na construção. Construção de ponte, construção de escultura, né? Eu gosto sempre de citar o exemplo da Estátua da Liberdade, ela tem uma coloração esverdeada. Ela é verde, um verde meio azulado, né? Só que eu não sei se vocês sabem que a Estátua da Liberdade não é feita de mármore, nem de cimento, nem de pedra. Ela é feita de cobre, ela é feita de metal. Só que aquela coloração verde que ela adquiriu é produto da oxidação do cobre. Quando os arquitetos projetaram a Estátua da Liberdade para dar de presente para os Estados Unidos, né, a França, eles sabiam que isso ia acontecer. E a ideia era justamente essa. Era fazer com que a estátua, que o metal fosse corroído e ela adquirisse aquela coloração super bonita que ela tem. E aí, uma das coisas que os exercícios podem te perguntar é, tá bom, a corrosão é um processo espontâneo. Como é que eu posso impedir alguma coisa de corroer? Então, eu quero mostrar para vocês aqui, primeiro, a figura de um processo de corrosão. A corrosão de um metal, gente, ela pode ser feita por oxigênio ou pela água. Oxigênio ou água. Aqui a gente tem um pedaço de ferro, ó, tá? O ferro aqui está corroendo, ó. Tem um ponto de oxidação do ferro, onde ele está oxidando, ó. Ele está oxidando. E quem é que está reduzindo? A água. A água. Aqui a água está recebendo elétrons, se transformando em 2OH- mais H2. E esse processo ele é espontâneo. O ferro vai doando elétron para a água, formando uma espécie de pilha. Tá? Além, e aqui também uma coisa importante, tá? Você não precisa decorar essas reações. Você precisa ser capaz de olhar para uma figura dessa e entender. Bom, o ferro está oxidando, está perdendo elétron para a água. Então você cria na própria barra uma espécie de pilha, entre aspas. Tudo bem? Aqui embaixo eu tenho outras coisas que podem oxidar o ferro. Ó, o oxigênio do ar pode reduzir, tá vendo? A própria água e os íons H+, eventualmente na água que seja ácida. Então tem um monte de agente oxidante, né? A gente pode dizer assim, ó. Quem são os agentes oxidantes? São O2, água e H+. Pode oxidar o ferro, tá? E aí, existe uma técnica para evitar isso de acontecer. Para evitar isso de acontecer. Que é o que a gente chama de proteção catódica. Então, vou escrever aqui, ó. A proteção catódica evita a corrosão de metais. Proteção catódica. Por que ela se chama proteção catódica? Porque veja só, quando o ferro está sendo corroído,
O ferro é o ânodo do processo. Concorda? O que eu vou fazer? Eu vou colocar um outro metal perto do ferro que vai oxidar no lugar do ferro. Eu vou grudar nessa placa de ferro um outro metal. E ao invés do ferro ser corroído, quem vai corroer é o outro metal. Tudo bem? Esse metal que a gente vai colocar, eu vou mostrar para vocês o desenho, ele chama-se metal de sacrifício. Metal de sacrifício, tá? Tira a print que eu vou mostrar para vocês um desenho. Beleza. Ó, tá aqui. Peraí, deixa eu colocar aqui antes desse. A coisa funciona assim, ó. Imagina que você tem uma estrutura, uma viga de ferro. E eu não quero que essa viga de ferro seja corroída. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço de metal, vou chamar esse metal de M. Não precisa ser um pedaço muito grande, não precisa ser do tamanho da viga. E você conecta o metal com a viga por meio de um fio. Um fio elétrico. Um fio elétrico. Você pode conectar o metal na viga por um fio, ou você pode soldar ele. Soldar. Gruda ele na viga. Tá? Isso eles fazem muito em navio. O casco do navio, ele é feito de aço. Esses navios cargueiros, né, que são navios muito que andam no mar carregando container e tal, eles têm uma tinta que protege o navio. Mas, eventualmente, essa tinta pode desgastar. E aí, para evitar que o navio corroa, eles grudam placas de metal no casco do navio. E aí, o que acontece? Aqui você tem, no ambiente, você tem oxigênio, você tem umidade, você tem os íons H+. O que esses agentes podem fazer no ferro? Tentar atacar o ferro, tentar corroer. Só que como ele está ligado ao metal, o que acontece? O metal, ele oxida. Ele oxida. E os elétrons passam pelo fio. Então, na verdade, não é o ferro que está sendo oxidado, é o metal. O metal ele vai oxidando no lugar do ferro. Então, o ferro ele deixa de funcionar como um ânodo e ele passa a atuar como se ele fosse um cátodo. Está recebendo elétron. O ferro torna-se um cátodo, pois recebe
elétrons, elétrons do metal de sacrifício. Agora, a grande pergunta que não quer calar, que já fizeram aqui no site, no chat, é: professor, que metal eu ia usar? Que metal eu uso para proteger o ferro? E aí? O que vocês acham que esse metal tem que ter de característica para conseguir oxidar no lugar do ferro? Porque é isso que a gente está querendo. A gente está querendo que o metal oxide no lugar do ferro. O que esse metal tem que ser? O que tem que ter de característica? Ele tem que ser bastante eletropositivo. Boa, boa. Como que a gente chama isso em termos de eletroquímica? Porque na eletroquímica a gente não usa esse termo, ser mais eletropositivo. Tem um outro termo que a gente usa. Porque se o metal ele é muito eletropositivo, ele tem tendência a perder elétron. Qual é o nome que a gente dá na eletroquímica para a tendência de perder elétron? Ele tem que ser um ânodo, tudo bem. Mas o que ele tem que ter para ser um ânodo? Ele tem que ser um bom redutor. Ele tem que ser um bom redutor. Isso sim. Ele tem que ser um bom entregador de elétron. Ou seja, ele tem que ter um alto potencial de oxidação. Na verdade, ó, deve ter um alto potencial de oxidação. Ou, como escreveram aqui, ele tem que ser um bom agente redutor. Essa é a sacada. Por que essa informação ela é a mais importante? Porque é isso que ele vai te perguntar. Ele vai te dar uma lista de metais. Ele vai te dar uma lista de metais e te perguntar qual você escolheria para ser o metal de sacrifício. Então, nesse contexto, o que a gente precisa que aconteça? Ó, o potencial de oxidação do metal de sacrifício, ele tem que ser maior que o potencial de oxidação do ferro. Então, ele vai te apresentar os potenciais e perguntar quem deles pode ser um bom metal de sacrifício. A vitamina C é um exemplo. A vitamina C é um antioxidante, exatamente. A vitamina C. A vitamina C tem exatamente essa função no nosso corpo, sabia? Exatamente. Bem, foi muito bem lembrado isso. Porque a vitamina C, ela oxida no lugar do teu corpo. Ela oxida no lugar, como se ela fosse um metal de sacrifício, tá? Ela só não é um metal, mas ela é uma substância de sacrifício, tá? Beleza? Então, perguntando aqui, Dan, não consegui entender essa parte da eletropositividade.
ele tem que ter tendência a doar elétron? Sim, para oxidar fácil. Para oxidar fácil. Se ele não oxida fácil, ele não dá o elétron. Por exemplo, você colocaria ali esse metal sendo ouro? Eu não colocaria. Aqui, ó. Não colocaria ouro, eu não colocaria prata, eu não colocaria platina. São metais que não gostam de doar elétrons. Não são metais muito eletropositivos. Eles são metais, mas não tão eletropositivos. Tá? Por isso que é importante a gente não se ater muito à palavra eletropositivo. Porque você não tem como olhar no metal e saber se é eletropositivo ou não. A maneira que você tem de averiguar se ele consegue oxidar ou não é pelo potencial. Tá? A gente sabe que isso tem a ver com eletropositividade. Mas não é isso que você vai avaliar. Você não vai receber uma tabela de eletropositividade. De forma nenhuma. Você vai receber uma tabela de potencial. Potencial de oxidação. Tudo bem? Beleza? Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Vamos lá. Quer ver? Ó, é um exemplinho de questão, ó. Na proteção catódica de um encanamento subterrâneo de ferro, a tubulação é conectada a blocos de outro metal enterrados sobre o solo, tal como magnésio ou zinco. Aqui, ó. Na figura ao lado, a tubulação é conectada a blocos de magnésio. Gente, olha para o potencial do ferro e do magnésio. Diz para mim uma coisa aqui, por favor. Esse potencial, ele é de oxidação ou de redução? Esse que vocês estão vendo aqui. Redução. Perfeito. Redução. Então, a primeira coisa que você faz, transforma ele em potencial de oxidação. E de oxidação do ferro 0 indo para ferro 2 mais 0,44. E de oxidação do magnésio 0 para magnésio 2 mais 2,37. Olha lá. Explique como funciona este tipo de proteção. O magnésio atua como ânodo de sacrifício. Por que ele é um ânodo de sacrifício? Porque ele vai oxidar, fazendo com que o ferro atue como cátodo. Então, tipo assim, o oxigênio, ele vai atacar o ferro, mas não é o elétron do ferro que ele vai roubar. Não é que o oxigênio não ataque o ferro. É bizarro, ele ataca o ferro, mas ele rouba o elétron do magnésio. Ele rouba o elétron daquele que for mais fácil de roubar, digamos assim. Tudo bem? Beleza?
Item B. Por que os blocos de magnésio devem ser substituídos com o passar do tempo? Porque eles vão sendo corroídos. Porque serão desgastados. Bem? C. O que ocorreria caso a tubulação fosse conectada a um metal de maior potencial de redução? Ou seja, o metal mais nobre. Quando ele fala em metal de maior potencial de redução, gente, ele está falando de metal mais nobre. Isso é que é foda na eletroquímica, cara. Ele usa umas expressões. Se o metal for mais nobre, ele não oxida. Ele tem que ter um potencial de redução baixíssimo. Baixíssimo. Então, nesse caso, o metal em questão não oxidaria, causando, assim, a corrosão do ferro. Tá? Eu, com as minhas frases de cursinho, depois de estudar isso, cheguei à seguinte conclusão, gente. Sabedoria de aluno de cursinho. O metal de sacrifício tem que ser o mais vagabundo possível. Entende o que eu quero dizer com isso? O metal de sacrifício tem que ser o mais vagabundo possível. Vagabundo, pelo amor de Deus, não no sentido sexual, que dá para todo mundo, mas no sentido de não ser nobre. Não ser nobre. Se bem que você pode usar também esse termo, se você quiser. Se for de uma mente muito poluída, dá para qualquer um. Metal vagabundo, metal piriguete, tá? Quais são os metais piriguetes que os caras usam? Magnésio e zinco. São piriguetaços. Magnésio e zinco. O magnésio é mais piriguetaço ainda, tá? Dan, maior pote de redução quer dizer que é um bom redutor? Não. Se ele tem potencial de redução alto, ele é bom ladrão de elétron. Ele é um bom oxidante. Ele é um bom oxidante. Tá bom? Eu tô rindo aqui do que escreveram. Tudo bem? Tá bom? É isso, crianças. A gente fechou a eletroquímica, tá? Quero saber se vocês têm alguma pergunta about eletroquímica.